Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019. São 7h05. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues e começa agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para hoje é de tempo parcialmente nublado, o sol aparece, máxima de 31, mínima de 24. Tem previsão de chuvas e trovoadas para hoje à noite e amanhã. Amanhã, então, 100% de possibilidades. No momento, no centro, 24 graus. Câmara aprova as contas de Rafael Diniz de 2018. Santa Casa retoma internações e obra do HGG é adiada novamente. Entrada de 8 milhões do Estado também possibilitou reabertura da pediatria e UTI dos plantadores de cana. A pergunta do dia: onde está o Ariel de Jesus? Alguém conhece o cidadão? Pois é, mais de 50 pedidos do iFood para um cliente inexistente. Análise regional, novo fôlego na economia entusiasma empresariado. No agronegócio, a arroba do boi dispara e já chega a casa de R$230. No Parque Imperial, uma passarela oferece riscos após atos de vandalismo. No esporte, Léo, o ex-lateral do Santos, avalia clubes em campos. Reitoria do IFE em disputa. Seguindo a sequência, hoje conversaremos com o professor Maurício Ferrares. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, pelo Facebook e YouTube, em Folha FM 98,3 ou pelo nosso site folhafm98.com.br, também o site radios.com.br. No programa conosco o jornalista Aloísio Abreu Barbosa. Aloísio, nós gostamos muito de comer, todo mundo gosta de comer, mas esse cara aí que fez pedido que não existe, nunca vi disso na minha vida, mas vamos à manchete principal, que é exatamente a Santa Casa retomar internações e obra do HGG, que é adiada novamente. Bom dia, Marco. Bom dia, professor Maurício Ferrares, convidado do programa hoje. Estamos no segundo dia, que aliás terceiro, porque tivemos na o ideal seria que fosse feito quarta, quinta e sexta com os candidatos a reitor do IFE, mas aí tinha o debate ontem da reitoria, estava programado, então logicamente a programação oficial a gente tem que adaptar a ela. Ouvimos o professor por ordem de sorteio, né? Chamamos os representantes dos candidatos na sexta-feira passada, sorteamos a ordem das entrevistas tanto da rádio quanto do jornal impresso, e as entrevistas começam a ser publicadas amanhã. A primeira, aliás, é com o professor Maurício, na Folha da Manhã. Na edição de sábado, o professor Jefferson, e no domingo o Jefferson amanhã, professor Maurício Ferrares no sábado e professor Jorivan no domingo. E na rádio foi o professor Jorivan ontem, para não tirar o IFE de pauta, chamando a professora Angeline Moço, que não faz parte do IFE, professora do IFE, pedagoga, mas ela não concorre, não é ligada a nenhuma candidatura, para dar uma visão, né, interna, do processo eleitoral do IFE. E amanhã aqui na rádio vamos, também por ordem de sorteio, ouvir o professor Jefferson Amanhães, o atual reitor candidato à reeleição. Né, a instituição de ensino mais importante maior instituição de ensino mais importante de campus e região, vai do ensino médio até doutorado.
antiga escola técnica, antigo Cefet, está espraiada aí em 13 pontos, se contar Itaboraí são 12 municípios, né? São 11 ou 12 agora. São 11 campi, né? Sim. Em funcionamento, sem contar a reitoria, sem contar o polo de inovação. E né? o Guarulhos... Cordeiro não tem uma unidade, mas tem um curso funcionando ligado a uma outra unidade. Ainda tem Itaboraí ainda. Itaboraí está em obra, né? Em construção, em obra. São 12, não é isso? Municípios ou são 11? Aí depende se Itaboraí está na conta ou não. Porque Campos tem 2 campi, né? E mais o polo de inovação. Então, mas a abrangência é muito maior do que esses 12 municípios. Né? Sim, chamado mesorregiões, né? Então, a espraiada é boa parte do estado do Rio de Janeiro, né? Não só na região norte. Isso. Norte tem Serrana, tem Itaboraí, enfim. Itaboraí já é talvez considerado até região metropolitana. Já, né? Tá bem espraiado pelo estado do Rio de Janeiro. Enfim, vamos conversar no próximo bloco. O dia ontem foi cheio de assuntos. Você falou quem gosta de comer. Eu acho que o Herói Jesus não gosta de comer. Pois é, esse cara não é maluco mesmo, né? Mas ele gosta de fazer pegadinha com o motoboy, só pode ser, né? Ele é parente do Jorge Jesus, mas E engraçado, foram uma coisa inusitada. Fez mais de 50 pedidos de comida e bebida para o endereço onde funciona a Fundação Municipal dos Esportes, onde não trabalha nenhum Ariel de Jesus, né? Então, enfim, pode parecer engraçado, mas acarreta prejuízo, um tempo de crise como a gente está vivendo. Acarreta prejuízo humano e pecuniário, né? Porque a comida foi feita, não vai ser paga, né? O motoboy, não sei se vai receber pela corrida, porque não sei como é que é o sistema de cada lanchonete e restaurante. Então, é engraçado, mas... seria engraçado se não fosse trágico, né? Aquela famosa frase. Não chega a ser trágico, mas... Não é trágico, mas não tem nada de comédia, né? É prejudicial, né? Poxa, maldade, que as pessoas isso se faz. Estão em crise, o país está em crise econômica. Mesmo que se a gente estivesse no período de bonança, causar prejuízo não é legal, né? Mas porque o brasileiro tem isso, né? O brasileiro tem... eu sou Flamengo e o que eu recebo de coisas do Flamengo brincando com o vascaíno, com o botafoguense, com Fluminense, com o tricolor, eu falo, se o brasileiro tivesse a criatividade que ele tem para fazer esse tipo de brincadeira, sei lá, para projetar tecnologia, por exemplo, nós seríamos maior que a China, que o Japão, que incrível. Os Estados Unidos. A gente tem uma capacidade para esse tipo de coisa, né? Parece que está no nosso DNA, né? Faz parte da nossa cultura. Então, enfim, acho que deve ser investigado, inclusive, né? Para que isso não ocorra de novo. Temos também a aprovação das contas do prefeito Rafael Diniz de 2017 e 2018, ontem na Câmara Municipal. A oposição votou contra. É o jogo político de sempre, né? Como foi na gestão Rosinha, o próprio Rafael era de oposição e votava contra, então agora é governo. Acho que, sobretudo a partir da Operação Quinto do Ouro, que saneou o Tribunal de Contas do Estado, chegando a prender 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, né, pressão da Polícia Federal, e a partir do Tribunal de Contas do Estado saneado, eu acho que determina que não está nesse joguete político, eu sou oposição, voto contra, eu sou o governo, voto a favor. É o Tribunal de Contas, e é ele que vai definir, né? E pelo menos as últimas contas do prefeito Rafael foram aprovadas e as últimas de Rosinha, em 2016, foram reprovadas. Então, eu acho que é o Tribunal de Contas, que é o órgão técnico que dá o parecer que é aprovado ou não pela Câmara, né? Mas o julgamento da Câmara é um julgamento político. O do TCE, antes desse saneamento, você tem 5 conselheiros presos pela Polícia Federal porque aquilo ali não era
Muito recomendável. Não era a coisa mais honesta do mundo, né? A partir da superação de saneamento, eu acho que é o juízo que deve prevalecer. Embora, logicamente, por força de lei, o que prevalece é o julgamento do legislativo, né? O parecer de contas é um indicativo, né? Um indicativo técnico. E foram aprovadas ontem as contas de 2017 e 2018, do biênio, né? Primeiro biênio dele. Temos também a retomada da internação da Santa Casa, que estavam suspensas desde novembro por motivo de a complementação municipal, a tabela do SUS, paga pelo governo federal, quer dizer, a tabela do SUS paga pelo governo federal, a complementação municipal paga pela prefeitura estava em atraso desde julho. Então, eles suspenderam internações, mas com a entrada ontem, que a gente anunciou aqui, dos 8 milhões da verba estadual conseguida por trabalho do deputado Rodrigo Bacelar, entrou na conta dos 4 hospitais, Santa Casa, Plantadores, Beneficência e... Estou esquecendo qual, Luiz? Santa Casa, Plantadores, Beneficência e... Qual o quarto? Não branco agora. Santa Casa, Plantadores, Beneficência e Álvaro Alvim. Com esse dinheiro entrando ontem, né, nas contas dos hospitais, a Santa Casa, talvez seja o maior deles, né, voltou a reabrir para internações, o que é muito importante, né? É muito importante. E, ao mesmo tempo, esse parto da obra do HGG. O Hospital Geral de Guarulhos, que é um dos dois grandes hospitais municipais de Campos. Tem o Ferreira Machado, a margem direita do Paraíba, e o HGG, a margem esquerda. A HGG, é bom lembrar, foi inaugurado em 2003, o governo Arnaldo Viana. Funcionou bem. Isso é apuração da Folha da Manhã, e fui eu que apurei essa matéria, por isso que eu falo... Não vou dar a fonte, mas juro de fonte é grande constitucional, artigo 5º, mas é uma fonte muito fidedigna, fonte técnica. Funcionou bem de 2003 a 2009. Primeiro governo Rosinha, municipal Rosinha. A gente esteve aqui com o Vitor Aquino, a gente esteve aqui com, né, várias pessoas. Vitor Aquino, arquiteto do HGG. Em 2009, entra a Rosinha. O sistema de ar-condicionado, de refrigeração, era um sistema central. Em 2009, começa essa moda de splitter, como a gente tem aqui. E eu tenho hoje na maioria das casas e tal. E é entregue para uma empresa com pouco gabarito técnico. Eles perfuram a laje e a manta de permeabilização para fazer os dutos do split. E a partir de 2009, essa intervenção feita no governo Rosinha, sem nenhum preparo técnico, chove em campo, chove dentro da HGG. É um problema que se arrastam desde 2009, primeiro ano do governo Rosinha. No dia 20, o último agora, feriado, dia da Consciência Negra, de 20 de novembro, chuva constante, acho que vinha chovendo já há uns, se não me engano, uma semana, né? Uma chuva constante, que causou o alagamento da Lagoa de Cima, né? Ilhou algumas comunidades lá. Chove em sete setores do hospital, né? E eles são interditados. Teve transferência de emergência para os hospitais contratualizados, ainda com atraso, né? Antes de receber essa verba que entrou ontem. Suspende o atendimento clínico. Isso no dia 20. 20 foi quarta-feira da semana passada. Quarta-feira, feriado. Da semana passada. Na sexta-feira, Marco, recebemos aqui o ouvinte, o telespectador, se recorda, o diretor do HGG, Dante Pinto Lucas, médico, e o secretário municipal de saúde, Abdo Nemes. Sentaram-se Dante aqui nessa cadeira, Abdo onde está o Ferrarez ali. E falaram que as obras iriam começar no HGG na segunda-feira, quer dizer, hoje é quinta-feira, né? Então, no início da semana. E essas obras começariam no centro de
na sala de esterilização de materiais e depois no centro cirúrgico. Segunda-feira não começou. Não, as obras não começaram. Aí na terça vimos de novo Dante. Ele falou, não, começam amanhã, quarta. Ontem não começaram. E agora o novo prazo é sexta-feira. É o prazo para amanhã, que se iniciem as obras. E amanhã vai chover o dia inteiro, hein? 100% de chance, segundo os sites de previsão de tempo. Inclusive, ontem, quando coloquei... Eu fiz a matéria também com o auxílio da repórter da Folha, Camila Silva, que ouviu o Dante novamente. Eu tinha feito a consulta e não era 100%, mas era grande probabilidade. Hoje, logicamente, que no dia anterior é mais preciso. É lógico, né? É lógico. Mas eu cheguei a botar previsão no tempo. Eu só acho o seguinte, não dá para combinar com São Pedro, né? Não. Então, dá uma data, porque o chato é que passa pro HGG. Eu conheço o Dante há muito tempo, é um médico que eu tenho muito respeito, político também. Agora passa pro HGG e pro próprio governo municipal essa peste de improviso, porque, quer dizer, vai segunda, quarta, sexta, e se não for sexta de novo? Quer dizer, acho que tem que falar, começa tal dia e cumprir, a não ser que tenha uma exceção muito grande. Né? Passa muito improviso. Arnaldo Neto, pode chegar a sentar? Vai participar conosco da entrevista do professor Ferrarez. Então é isso. Eu acho que passa essa coisa de improviso do governo. Eu acho que já passou da hora, né? Quer dizer, são no terceiro ano, final do terceiro ano de mandato. Quer dizer, você tem que ter uma... E não só para qualquer coisa, qualquer ação empresarial, ou no IFE, ou na Folha, você tem que ter um prazo e cumprir o prazo. Ou então, antes de anunciar, que você levante isso corretamente. Cronograma é um negócio muito sério. No Brasil, mas enfim. E a última coisa que eu queria falar, não sei se Arnaldo... não, tem mais dois assuntos. O primeiro que eu acho um absurdo é a passarela do Imperial. Que coisa aquilo. Roubaram as placas, né? Roubaram as placas, que serve de piso, né? Aí realmente... O quê? Ferro? É aço, placa de aço. Placa de aço. Para vender, para ferro velho, óbvio, né? Precisa ser nenhum Sherlock Holmes para adivinhar o... Mas que trabalho que deve ter dado, né? Porque isso deve rouba ser bueiro, rebitado. Rouba um bueiro. Roubam, como é que chama? Transformador. Fio de cobre. Eu acho que ele joga por terra esse ditado melhor do Brasil brasileiro, né? Porque essa coisa nossa... Você tem que ter a noção de que aquilo é bem público. Quer dizer, é seu também por conseguinte. Se é público, é seu também. Acho... Isso mostra um... Luiz, você conheceu, visitou a ESPN em São Paulo. Ali no Sumaré, tinha um restaurantezinho pertinho ali, né? E quase todos nós almoçávamos ali e tal. E tinha um senhor que vendia bala na cadeira de roda. Chegaram 3 rapazes, educadamente para o senhor me desculpe, mas nós vamos roubar a sua cadeira de roda. Pegaram ele com o maior cuidado, puseram ele no chão. As balas não roubaram, não. Deram as balinhas para ele, pegaram a cadeira de roda e foram embora. De repente, lá o senhor sentado no chão. Vai fazer o quê? Eu acho que isso dá descrédito, coisa, né? É uma coisa que dá desesperança da gente mesmo com a sociedade, né? E a última coisa que eu queria comentar é que a gente aqui, cada um tem sua opinião política e essas incontinências verbais do presidente Bolsonaro e sua família são sempre temas aqui de análise crítica. Agora, tá na Folha da Manhã de hoje a matéria de economia,
o PIB brasileiro começou é ainda muito pequeno. Sim, mas teve um movimento de positivo. subida. E a produção industrial, isso foi anteontem que foi anunciado, e ontem a produção industrial também brasileira começou a embicar para cima, né? Vamos usar uma linguagem popular de cruza de pipa. Começou a embicar para cima. E vi ontem uma entrevista que eu aconselho a quem assina a Globo News, com o ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso, que deu entrevista na Central Globo News, Luiz Carlos Mendonça de Barros. Muito boa entrevista, apesar da idade, é um homem de raciocínio muito claro, né? Consegue falar de economia de uma maneira que quem não é economista entenda. E ele apostou muito firmemente, muito crítico essa pauta de costumes do governo Bolsonaro, mas assim, apostou de maneira muito assertiva que o Brasil está retomando uma fase de crescimento econômico que é verdade, que a economia é cíclica, né? Uhum. Ela tem períodos de baixa, tem períodos de alta. Ele apostou muito firmemente nisso, mesmo com todas as críticas que faça o governo Bolsonaro, né? Então, ao que parece, a economia do país está começando, desde 2014, né? Uhum. Nós estamos em ladeira abaixo desde 2014. A previsão para 2020 não é ruim, né? E eu só posso dizer como pessoa de uma empresa que paga, ufa, porque ninguém aguenta mais. Não é brincadeira. Ninguém aguenta mais isso, né? Uhum. Desde 2014 é ladeira abaixo. E aí não é torcer para o governo A, B ou C, é o país, né? É o país. Então, a gente, como sempre aqui, a gente tanto eu quanto o Arnaldo, você às vezes menos, a gente tem essa visão crítica a algumas coisas do governo Bolsonaro. Não, mas eu tenho muita coisa. É que a gente às vezes não entra nesse... eu tenho muita coisa. Na parte da cultura, por exemplo, eu tenho muitas críticas. Mas muitas mesmo. O novo presidente... presidente da Funarte. Do Fundação Palmares... sim. Teve a sua nomeação suspensa por força de mandado judicial, né? O juiz falou que ele declarou sobre a escravidão é inconstitucional, afronta a Constituição, que ele não pode ser nomeado. É uma batalha jurídica aí, vamos ver, né? Uhum. A Advocacia Geral da União deve se isso que você está falando, os movimentos, né, negros no Brasil, eles discordam entre eles em algumas coisas. Mas normal, né? Não isso. Não, é normal, claro que é normal. Mas não nisso. Quando eles falam que o negro foi escravizado pelos negros, eles estão se referindo, quer dizer, a análise correta é que os negros africanos vendiam negros no século XVI, XVII, aí é diferente, mas também o país era um país de negros. Continente, né? Um continente. Então vendiam negros, eram os negros mais poderosos. E outros... Eram guerras tribais. Exatamente. Os vencedores vendiam os vencidos. Isso não é coisa da África. Roma era assim. Grécia era assim. Exatamente. O Oriente Médio era assim. Você sabe de onde vem a palavra slave? Qual a etimologia? Não sei. Eu eslavo, sei que... Eslavo, slave. Tem todo sentido. Não, a etimologia é essa. Então, durante a maior parte do tempo, o povo eslavo, que é um povo mestiço entre caucasiano e oriental, para o ouvinte entender o que eu estou falando, olha a cara do Vladimir Putin. Ele é branco de olho oblíquo. É o eslavo. Exatamente. Na Rússia tem muito. Pele branca, Rússia, Polônia... e aí você vai Mongólia... Croácia, aí já é mais asiático. É mais asiático, mas tem essa influência. Tem a influência na União Soviética, na antiga União Soviética. Toda a Europa Oriental, né? Tirando a Romênia, que é latina, Hungria... Gente, o Brezhnev... Não lembro do Brezhnev, os olhos do Brezhnev. Poxa. Então, vem de eslavo. Então, durante a maior parte do tempo, o grande povo escravizado da Europa era o eslavo. Era o europeu oriental.
Agora, dizer que a escravidão foi benéfica ao negro é ofensivo, né? É muito ofensivo. Dito por um negro, é o que os americanos chamam de Pai Tomás, né? Uncle Tom, né? É o negro subserviente, né? O capitão do mato, né? É ofensivo. O que existe de controvérsia entre os movimentos negros é sobre Zumbi, que uns dizem que ele era capitão do mato, tinha escravos e buscava escravos fugidos. Mas aí é outro negócio. O Zumbi, Marco, não era nenhuma... É o que se discute hoje, as teses mais aceitas pelo historiador, que não era nenhuma pessoa. O Zumbi seria um título. Um título. O Zumbi seria o líder de Palmares. Sim. Não seria, portanto, um indivíduo. Seriam vários durante um período. Como César. Certo. Como é um erro chamar, por exemplo, o povo Quechua de Inca. Inca era o nome do imperador do povo Quechua, que se passou a chamar o povo todo. Que existe até hoje. O Quechua é uma língua viva, falada no Peru e parte da Bolívia. Né? Então, o Inca era o imperador, era o líder. Aí passou a se chamar, dar um nome do líder ao povo todo. Seria mais ou menos isso. César era um título, seria o líder do quilômetro de Palmares, que foi um movimento de resistência, como foi Canudos, né? Como foram vários outros na história do Brasil, né? Farrapos, né? Você tem vários movimentos, né? E foi um muito importante ali onde hoje é Alagoas, né? Então, não dá pra você falar um negócio desse, né? Que foi benéfico ao negro. Como que é benéfico? Não, tem nada de benéfico. Eu vou... Só pra... O que foi um crime, além da escravidão, foi a libertação daquela forma. Sim, sem nenhum... Sem nenhuma estrutura para nada. Muitos morreram de fome, morreram doentes, porque os senhores simplesmente viraram as costas. Não é? Então... E para saber o que foi a vinda dessas pessoas para cá, escravizadas, acorrentadas, é sempre bom, a gente estuda isso em escola, mas às vezes esquece do que tá nos versos, né? Navi Negreiro de Castro Alves, né? Ele narra que é aquilo, ontem a Serra Leoa, a guerra caça o leão, o sono dormindo à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, infecto, apertado, imundo, tendo a peste pro jaguar. E o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Não precisa só revisitar o grande mestre da nossa poesia do século XIX, saber o que foi o tráfico de escravo. Enfim. Bom, vamos partir para a prosa seguir. Da entrevista. Exatamente, nosso papo aqui com o Maurício Ferrares. E voltamos dentro de instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Chegou a sua nova forma de andar em Campos. Adquira agora o seu cartão Anda Campos. O jeito mais simples, prático, seguro e econômico. Além da integração, onde você só paga uma passagem, o cartão Anda Campos tem mais agilidade no embarque e desembarque de ônibus, vans e micro-ônibus. Adquira já o seu cartão Anda Campos. Na loja da Avenida Pelinca, próximo ao Habib's. Nas rodoviárias Roberto Silveira, Shopping Estrada, do Farol ou pelo site andacampos.com.br. Cartão